Boa noite. Pet Food Delivery, uma ideia fantástica em Itapecerica, hein? Pena que não foi para frente. Galera, muito boa noite. Estamos aguardando o professor Elias entrar, me fazer a solicitação para a gente estar começando mais uma live. Eu acho que está te chamando aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí nesse momento. Perfeito, professor. Já vamos já começar. Boa noite, galera que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos para mais uma live, né, com a sabatina hoje com o professor Elias, do PT. Ele já vai se apresentar e vamos conhecer mais sobre o histórico dele, o seu currículo, tudo que ele tem de bom, de ideias para trazer para a cidade. Eu gostaria então, candidato, de dar boas-vindas ao senhor. Seja muito bem-vindo à nossa sabatina. Agradecemos a participação do candidato em nossa primeira sabatina entre os candidatos e a prefeita de Itapecerica da Serra, e em nome de todos os empresários da cidade, aqui representada pela SEIS, né, que é a Câmara de Empresários de Itapecerica da Serra. Meu nome é Alcides e hoje nós contamos com mais de 252 empresários que fazem parte desse grupo. Candidato, queira por gentileza se apresentar aos eleitores, fale um pouco sobre sua trajetória de vida, sua experiência, sobre o seu currículo. Parece que o candidato é professor, né? Gostaria de saber até um pouco mais sobre que matéria que o senhor se especializou. Por favor, fique à vontade e pode falar aí sobre a sua trajetória, o seu currículo, para todos os nossos seguidores que estão online. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Meu nome, como eu costumo dizer, meu nome é Elias, né? O professor ele foi sendo assimilado aí ao longo de 32 anos, né, dentro de uma escola pública, tá? Eu sou morador de Itapecerica da Serra há 42, eu me mudei para Itapecerica em 1978, né, sou do interior de São Paulo. Eita, 78? Em 1978. Né, eu sou de Birigui, né, interior paulista. O senhor nasceu em Birigui? Nasci em Birigui, mas vim para cá com 11 anos de idade, então já sou itapecericano. 42, dos meus 53 anos, 42 foram aqui nessa cidade. Né? Então, eu tenho essa trajetória aqui. Eu sou professor da rede pública estadual há 32, né? Eu sou biólogo de formação, tá? Eu leciono as disciplinas de biologia e ciências. Né? Atualmente eu trabalho em 2 escolas estaduais aqui na cidade. Eu trabalho na Escola João Batista, que é uma escola central, e na Escola Sofia Maria, que é no Parque Paraíso. Né? Trabalho com turmas de 9º ano, o 3º ano do ensino médio, e com turmas de EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, né? Que antigamente nós conhecíamos como supletivo. Tá? Eu tenho algumas áreas onde eu milito já há algum tempo. Eu sou sindicalista. Eu milito há mais de 20 anos no Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a famosa APOESP, né? Sempre nos movimentos, né? E na luta aí pela defesa da escola pública. Sou também um ambientalista. Tá? Eu militei durante alguns anos no movimento Preservar Itapecerica, sou um dos fundadores, depois me afastei do movimento, mas continuo sendo um defensor ferrenho da causa ambiental. Tá? Um defensor ferrenho da causa ambiental. Estou na política partidária desde 2010. Tá? E a partir, através do sindicalismo, né, da luta sindical, a gente acaba também entrando, né, e tendo essa influência e indo também para a luta política. Eu era originalmente do PSOL, né, foi o partido ao qual eu estava filiado, né, desde 2010. Em 2012 eu disputei uma eleição para vereador, mas um pequeno ensaio. Em 2016 eu fui candidato a prefeito pelo PSOL pela primeira vez e fiquei em 3º lugar na eleição, que eu considero uma façanha, né, porque nós fizemos uma eleição com recursos muito, muito modestos. Tá? Eu acho que
talvez a eleição mais barata que essa cidade já viu. Nós gastamos R$ 3.500 e eu tive perto de 5.000 votos. Né, numa eleição onde a gente usou muito. Interessante mesmo. Sim, 2016. Sim. 2016. Né, eu fiquei em terceiro lugar na eleição. Eu entendo que naquela eleição a gente foi um pouco que pioneiro, né, no uso das redes sociais. Nós usamos com muita intensidade, né, essa ferramenta. Aí durante esse ano eu vinha já construindo uma candidatura no próprio PSOL, mas aí algumas divergências políticas e o meu desejo de ter uma candidatura mais competitiva, com um pouco mais de estrutura, me fizeram, né, vir para o Partido dos Trabalhadores, o PT. Tá? Então eu vim para o PT, nós construímos uma candidatura praticamente do zero. Né, já vamos entrar aí, candidato, nessa parte. Interessante agora quem está nos assistindo saber um pouco mais da sua trajetória. Gostaria agora, candidato, de falar um pouco sobre o SEIS. Né, o propósito do SEIS é, através da união e da troca de experiência entre os empresários, impactar positivamente a vida das pessoas, trazendo progresso para a cidade. Os nossos valores são transparência, igualdade, ética, colaboração e engajamento. Gostaria de dar um aviso ao público, nós temos feito isso em toda a sabatina, candidato, que é explicar ao público sobre a situação de cada candidato. Né? Somente a título de informação, o SEIS não tem a função de verificar a situação oficial do candidato. Para ter conhecimento se foi deferido ou indeferido a sua candidatura, caso sejamos notificados oficialmente pelo TRE, o SEIS comunicará através das suas redes sociais. Professor, vai funcionar as regras da sabatina. Né? Nós teremos 60 minutos. Mas ainda não chegou a todas as contas. Algumas contas já têm até 4 horas. Isso era a resposta, desculpa, não pergunta. Filtrados pela diretoria do SEIS. Candidato, o senhor está... Eu estou online, eu estou com dificuldade de ouvir o seu áudio aí. Eu estou... A conexão deu uma falhadinha. Vamos ver o que a galera está respondendo aqui. Galera, como é que está aí a nossa conexão? Escreva aí, por favor, nos comentários. Tá travando, galera, qual que está travando aí? A do professor ou a minha? Olha, a minha aparentemente está funcionando bem. Agora parece que voltou ao normal aqui, as duas. O seu vídeo, a sua imagem está se formando para mim. Então as duas, eu acho. A minha está falhando, galera? Peraí, então. Peraí, deixa eu ver se eu... Então as duas foram falha, pelo pessoal que está assistindo aqui. Peraí que eu já sei o que é. Calma aí. Só um pouquinho. Eu vou colocar um fone de ouvido. Se eu conseguir pôr um fone aí, senão não tem problema, tá? Mas eu vou colocar um fone aqui no meu, que eu acho que o áudio vai melhorar. E agora, galera, dá um feedback aí, vê se melhorou. A sua melhorou, Alcides? A sua está também, Elias. Tu, Elias, está ruim. O pessoal está comentando.
Veja aí, Elias, se não foi a sua conexão que caiu aí do Wi-Fi. Sim, deixa eu dar uma conferida. Dá uma conferida aí rapidinho. Seu Wi-Fi está funcionando bem? Como é que tá aí? Deu uma travadinha agora porque eu alternei a tela, tá? Para ver a minha conexão. Bom, vamos continuar. Vamos lá. Vamos tentar. Eu vou desativar os comentários aí por enquanto. Vamos lá. Vamos tentar agora. Bom, eu estava falando sobre as regras, né? A pergunta vai durar 30 segundos. Sim. E o senhor vai ter 2 minutos para a resposta. Né? E 30 segundos para eu comentar a sua resposta, caso haja necessidade. O senhor vai ter 1 minuto para a réplica. Pedimos ao candidato que mantenha foco nas perguntas. O SEIS preza muito pela ética e transparência, razão pela qual existimos. Portanto, pedimos que os adversários políticos não sejam citados na entrevista. Nosso desejo é que o candidato apresente proposta de governo para que o eleitor tenha clareza na tomada de decisão do seu voto. Vamos dar início às perguntas, candidato? Sim. Vamos lá. Pronto aí? Vamos lá? Pronto. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta tem a ver com o tema empresários. No seu mandato, qual seria a sua real preocupação com os empresários de Itapecerica, visto que os mesmos são responsáveis pelos empregos, pelos impostos e outros afins? Bom, eu acho que nós temos que ter a responsabilidade como poder público, né, de fomentar a economia local. Né, e não dá para a gente, né, descartar que os empresários eles são fundamentais, porque, né, nós dependemos dessa geração de empregos, tá? E mais do que isso, né, nós precisamos também de empregos com qualidade na cidade. Tá? Então esse eu acho que é fundamental. A Itapecerica ela tem um problema gravíssimo, né, de falta de empregos locais, tanto que boa parte da nossa população ela tem que sair da cidade para trabalhar fora. E eu entendo que nós temos que ter políticas, né, pelo menos a obrigação do poder público ter uma política, né, clara de fomento, né, e de movimentação da economia para que nós possamos, pelo menos, gerar emprego para uma parte significativa das pessoas que aqui moram. Porque dessa maneira você vai poder, além de movimentar a economia local, você evita uma série de problemas hoje que nós temos com o transporte coletivo, né, o trânsito aqui pelos acessos da cidade, Estrada Itapecerica, Regis Bittencourt, sempre muito complicados. Tá? Então, a criação de empregos locais tem que ser um objetivo, né, tem que ser uma meta principal, uma das metas principais de qualquer administrador sério nessa cidade. Tá? E eu tenho essa preocupação e acho que é talvez o maior desafio, né, que nós temos aí para Itapecerica. Porque nós temos que pensar, né, nós temos que gerar emprego, né, empregos com qualidade, mas empregos também que conciliem a preservação e a sustentabilidade, que é tão, presente. Vai ter perguntas aqui que vai embasar bem essa parte aí, candidato, de sustentabilidade e tal. Sim. Tá? Então, para mim é um fator primordial, né, essa parceria e essa geração de empregos aqui para a nossa cidade. Bem? Perfeito. Tudo bem. Vamos para a próxima pergunta. Investimentos. Deixa eu só trocar aqui. Deixar essa pergunta para depois. Vamos falar sobre segurança. Sim. Podemos continuar aí? Tudo bem? Podemos sim. Perfeito. A sua imagem está chegando um pouquinho ainda atrasada para mim, está um pouco embaçada, mas o pessoal está falando que o áudio está bom. Então vamos tocar o barco. Tá bom. Qual a sua opinião sobre a eficiência Essa pergunta aqui é muito interessante. Só frisando, candidato, que as perguntas foram feitas por empresários da cidade. Sim. Qual a sua opinião sobre a eficiência do sistema de monitoramento existente hoje, controlado pela Guarda Municipal? Alguns empresários relatam que não conseguem ajuda quando solicitam gravações. E outros afirmam que já foram multados pelo próprio sistema.
Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu lembro que algum tempo atrás aí já tinha uma queixa constante, né, por exemplo, de arrombamentos e furtos, principalmente na parte da noite, na área central. Verdade. Teve isso mesmo. Era um constante, era praticamente diário, né, esses acontecimentos. Acho que foi em 2017, né? 2017 para 2018, mais ou menos. Isso, teve uma época que era constante. Eu entendo que esse sistema de monitoramento ele tem que ser aprimorado, né? Tem que ser muito, né, aprimorado, pelo menos abranger toda a área central e área de comércio, né, com monitoramento ativo e com alguém que faça essa vigilância, né, 24 horas. Porque os furtos e arrombamentos, por exemplo, nas áreas de comércio, elas vão acontecer nas madrugadas. Né? E se você não tiver ninguém que faça esse monitoramento, né, durante esse período, de nada adianta você ter um sistema de última linha, né, de último modelo, com câmeras e tudo mais. Então, eu acho que é fundamental, acho que a GCM ela tem um papel fundamental na segurança da nossa cidade. Inclusive, a gente tem algumas informações de que a GCM hoje ela é responsável pela maior parte das ocorrências que são apresentadas, né, na delegacia de polícia. Ela tem uma atuação como polícia preventiva mais eficaz do que a própria PM. Tá? Isso é então, verdade. a GCM ela ouve tem isso. Que ser, ela tem que ser incrementada, tem que ser melhor equipada. Tá? Tem recebido alguns equipamentos novos, mas eu acho que falta ainda, né, talvez um contingente um pouco maior, que seja capaz de abranger toda a cidade, porque eles acabaram ocupando, né, esse vazio que foi deixado pelo governo do estado na área de segurança. Né? E eu vou destacar aqui um ponto que eu acho positivo da nossa GCM, que você pegar ao longo da história da GCM da Psiricana, as ocorrências com morte em ações da GCM, se eu não me engano, que nós conseguimos pesquisar, se não me engano, duas ocorrências em toda a história da GCM, 2 ocorrências que terminaram em morte. Ou seja, a nossa GCM ela tem essa eficiência. Ela consegue fazer o policiamento preventivo, né, e com o índice de letalidade é extremamente baixo quando você compara, por exemplo, com a atuação da polícia. Então, eu entendo que tem que ser incrementado e tem que ser valorizado esse trabalho feito pela GCM. Perfeito, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui muito interessante também ao tema empresários, eu vou deixar para fazer por último, porque é um apanhamento geral. Tema geração de empregos. Sabemos que boa parte dos empregos são gerados pelo funcionalismo público. Hoje a gente sabe que são mais de 4 mil funcionários da prefeitura. E pelo comércio. Mas ainda não é o suficiente para que a economia da cidade seja sustentável para novos investimentos. Nós gostaríamos de saber quantos empregos o senhor pretende gerar no seu, caso seja eleito, no seu mandato para prefeito. Olha, ontem eu fiz uma live sobre isso e realmente esse talvez seja o tema mais complexo, né, complicado, para a cidade. É o tema mais complicado. Verdade. Porque se nós considerarmos, nós não podemos considerar para Itapecerica um modelo de desenvolvimento econômico tradicional. Afinal de contas, a nossa cidade ela está 100% dentro de uma área de mananciais, né, e nós temos que compreender qual a importância da preservação desses mananciais. Tá? Então, nós não podemos pensar num modelo econômico tradicional, que simplesmente destrua a natureza e nós implantemos indústrias e coisas do tipo. Nós pensamos em alternativas, né, em alternativas de desenvolvimento sustentável e geração de emprego, né, utilizando os recursos naturais. Mas eu tenho plena ciência de que esse modelo ele não consegue, né, suprir toda a demanda local. Porque se nós pensarmos numa cidade que tem hoje perto de 180 mil habitantes, nós temos aí pelo menos uma população em torno de 100 mil pessoas economicamente ativas. Então você tem uma parte muito grande das pessoas que trabalham fora. Eu calculo que se a gente levar o modelo de desenvolvimento sustentável, a gente não tem essa possibilidade de gerar muitos empregos na cidade. Eu digo para você que hoje a Prefeitura de Itapecerica sozinha, né, o poder público, ele não consegue hoje gerar muitos empregos. Nós teríamos que ter uma política um pouco mais agressiva de investimentos, tanto da Prefeitura, quanto do governo do Estado, quanto do governo federal. Mas nós vamos enfrentar problemas seríssimos quanto a isso, que se você tem o teto de gastos, né, você tem leis que limitam, né, o crescimento do orçamento. Então, os investimentos públicos estarão congelados e a gente sabe que em muitas economias o investimento público é um grande fomentador de empregos. Então, nós temos esse problema sério
eu acho que talvez o problema mais complexo para se resolver, que as perspectivas para 2021 não são muito animadoras. Tá? Então, eu te confesso que resolver essa equação de geração de emprego para parte significativa da cidade vai ser muito, muito difícil. Tá? Muito difícil mesmo, é um desafio gigantesco. Ok, candidato. Vamos para a próxima pergunta. O tema agora é trânsito. Professor Elias, a circulação de caminhões pesados na área central da cidade gera lentidão e destrói o asfalto, o que poderia diminuir muito a necessidade de investimentos em recapeamento se fossem direcionados em vias alternativas. Qual o seu plano para mudar essa realidade? Se eleito, existe um plano para a construção de um mini anel viário? Essa ideia do mini anel viário, ela já é discutida aqui, né, na cidade há muito, muito tempo, né, que se discute essa questão do mini anel viário. Um dos problemas principais que a gente tem com relação principalmente ao tráfego pesado são os caminhões que vêm, por exemplo, da região de Bugaçu, né, região do extremo sul de São Paulo, e que acabam cruzando Itapecerica para acessar as rodovias e para acessar, inclusive, o rodoanel. Né? Nós sabemos que esse tráfego é intenso pela cidade. Né? Então, além de um mini anel viário, né, possibilitando uma saída ali próxima à estrada do Embu-Guaçu, e tentando circundar toda a cidade, uma das medidas que tem sido aí reiteradamente pedidas pelos moradores seria uma possível alça de acesso, né, do rodoanel ali pela rodovia Armando Salles. Né, e uma alça de acesso ali teria essa capacidade de desafogar, né, de uma certa maneira, o tráfego de pesado dentro da nossa cidade. E como você próprio diz, ele tem um impacto gigantesco, né, inclusive você tem tráfego pesado dentro de bairros residenciais da cidade. Então, o que se poderia, além de tentar reorganizar e fazer esse mini anel viário, se fazer uma gestão junto ao governo do estado, para a gente conseguir uma alça de acesso ali na Armando Salles. Só que essa alça de acesso ela tem que vir, né, com um compromisso muito forte da prefeitura de impedir uma ocupação desordenada desses arredores. Porque o rodoanel ele tem essa característica, né, de não ser uma rodovia aberta, justamente para impedir o adensamento populacional. Então não adianta nada a prefeitura, né, conseguir, através de pressão política, uma alça de acesso e não se responsabilizar pelo entorno e deixar que essa área seja ocupada, loteada e de maneira desordenada. Então isso também tem que vir com um compromisso do governo municipal, né, de ser firme na fiscalização, tá, e impedir a ocupação desse acesso dos seus arredores. Mas eu entendo que isso seria fundamental, ele teria talvez um impacto muito grande sobre o trânsito dentro da nossa cidade. Tá? Perfeito. Muito obrigado pela sua resposta. Vamos seguindo aqui. Vamos ver aqui. Administração, o tema. Entendemos que a máquina administrativa está inchada com muitos cargos, comissionados e altos salários. Eu falei para o senhor que hoje a prefeitura tem mais de 4.000 empregados. Com a obrigatoriedade de aplicação na saúde, educação e segurança, entendemos que não sobra muito para investimentos. Fale a respeito disso e se concorda, e qual o programa que o senhor teria para desburocratizar a administração municipal com a finalidade de mais empresários fazerem investimentos na cidade? Bom, nós temos que deixar uma coisa clara, né? Quando a gente fala no números do funcionalismo, a gente tem que considerar o que são os funcionários de carreira dentro do funcionalismo, né? E o que são os cargos de livre nomeação, né? Que hoje a prefeitura tem em torno de 500, 600 cargos de nomeação, né? Que são indicações, né, do prefeito, quem quer que seja. A questão da saúde e educação, né? Isso é regulamentado na Constituição Federal, né? São os dois maiores orçamentos da administração pública, né? O município ele aplica 30% em educação, se eu não me engano, 25% em saúde,
mas isso é uma questão de manutenção de uma política de Estado. Né? Então, saúde e educação, elas são políticas permanentes e elas têm esse orçamento garantido por lei para que isso não seja uma política, né, que flutue ao sabor de cada governante. Eu entendo que precisa ter pelo menos um critério muito claro nas indicações dos cargos nomeados. Tá? Eu sou funcionário público de carreira e sei que na educação, na saúde, você não tem funcionário público ocioso, né? Todo mundo que está ali, ele tem uma função, e é uma função muito importante de atendimento ao público. Tá? O que a gente pode ver são realmente as funções de nomeação, né? Os cargos de alto escalão, né, numa situação de orçamento reduzido, ele vai ter que ser revisto, vai ter que ser, né, de alguma maneira readequado. Tá? E a questão da burocracia, eu acho que o que tange, né, o que está dentro da possibilidade da prefeitura, a gente pode ter um sistema de simplificação de tributos, de documentos, né, para você agilizar uma abertura de empresas, coisa do tipo. Agora, infelizmente, vocês né, são empresários, vocês sabem que nós vivemos uma selva burocrática. Né? Uma selva burocrática, uma selva tributária, né? É um excesso de tributos, é um excesso de burocracia para se abrir qualquer coisa nesse país. Então, nós teríamos que ter uma política um pouco mais ampliada. Né? Então, a gente pode assumir o compromisso que cabe ao município, de simplificar. Mas o que não cabe ao município, que é a maior parte, que cabe ao Estado e à União, nós teríamos que fazer essa pressão política para... Né? Nós já tivemos, inclusive, o Ministério da Desburocratização. Verdade. E não teve muito sucesso, infelizmente. O Brasil é difícil. Ok. Candidato, vamos para a próxima pergunta. Obrigado pela sua resposta. Trânsito. Caro candidato, você reconhece que nossa cidade exagera no excesso de radares com a intenção principal de arrecadação ao invés de ações educativas? Se eleito, você pretende substituir alguns radares por lombadas eletrônicas? Olha, esse é algo que eu tenho pleno acordo. Pleno acordo. Eu acho que o trânsito é uma questão de educação, né? E a punição ela deve ser usada em casos extremos. Né? Eu tenho esse pleno acordo. Então, nós não temos essa linha da educação no município. Nós temos a linha da punição, tá? Com radares que ficam escondidos no meio de árvores, né? Ou com agentes de trânsito que se disfarçam e que, né, ficam lá, tem essa sanha, parece que ganham por produção, né, quando autuam e multam, né, os condutores, assim por diante. Na minha gestão, eu acho que eu vou propor, né, se eu for prefeito, eu vou implantar uma mudança muito séria de modelo. Eu acho que o agente de trânsito, mais do que um fiscalizador e um multador, digamos assim, ele tem que ter uma função de orientador. Né? Ele tem que ter a função de orientação do trânsito. Né? Eu entendo que muitos agentes de trânsito têm uma postura autoritária, que não condizem com a sua função. Tá? Não condizem com a sua função. Tá? Eles são funcionários públicos e têm a obrigação de atender bem o contribuinte. Eu sou um funcionário público e atendo os meus alunos, os pais de alunos, com toda a educação possível, porque eu entendo, né, que eles são o público para quem eu trabalho. E essa tônica ela tem que ser usada também com o agente de trânsito. O agente de trânsito ele não tem que ser truculento, tá? Ele não tem que ser autoritário, ele tem que ter uma postura cidadã, né, de orientação. Claro, você vai ter os casos extremos, onde, né, tem os, né, que contumazmente eles vão burlar e vão infringir a lei. Esses terão que ser punidos, não adianta, qualquer sistema civilizado é assim que funciona. Mas a grande maioria, né, das pessoas, elas podem ser, né, orientadas. Inclusive, eu acho que falta orientação aqui na cidade, né, para os próprios pedestres. Isso os agentes de trânsito não fazem, os pedestres também precisam ser orientados. A cidade tem faixas de pedestre, né, e não custa nada ao agente que está na área central, alguma coisa, que oriente o pedestre, que ele atravesse na faixa, evite acidentes e assim por diante. Então, nós temos que mudar o modelo de atuação, né, da punição para a orientação e para a educação. Tá, isso eu acho que é fundamental e, com certeza, para mim é uma prioridade. Perfeito, candidato. Vamos seguindo aqui. Administração.
na sua opinião, qual o maior fator limitador do desenvolvimento da cidade? E quais são as suas ideias ou alternativas para driblar esse impedimento, driblar esse fator impeditivo? O senhor entendeu aí a pergunta? Sim, eu entendi. Perfeito. O fator, não dá para negar que o fator, né, limitador do crescimento, digamos, da cidade, é o fato de nossa cidade ela estar dentro de uma área que é 100% de mananciais. Isso não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O que nós precisamos é procurar um equilíbrio. E além de procurar o equilíbrio, eu entendo que o município ele tem que ter as suas compensações por ser uma área de preservação. Porque o que acontece? Nós hoje pagamos um preço, em termos de emprego, em termos de economia, por sermos uma área de preservação, e não recebemos praticamente nenhuma contrapartida, nem do governo do estado, e nem da Sabesp, que usa a nossa água e vende a nossa água. Tá? Então, esse é um fator limitador. Agora, eu entendo que esse fator limitador, nós temos que buscar alternativas sustentáveis. Não dá para abrir mão, pelo menos eu como biólogo, como ambientalista, entendo que não dá para nós abrirmos mão desse fator e implantar e fazermos uma opção por um modelo tradicional de devastação. Então eu acho que nós temos que fomentar hoje o ecoturismo, que é uma área pouquíssimo explorada, que a exploração do ecoturismo na cidade é zero, e nós temos uma das belezas naturais mais exuberantes que eu conheço bem a cidade. Então nós temos um potencial de exploração para ecoturismo, nós temos potencial de exploração para a produção de orgânicos, isso pode ser bem explorado. Podemos ter roteiros rurais. Então, nós temos possibilidade de gerar renda, emprego e manter essa nossa natureza tão bela que a gente tem, uma natureza exuberante. Tá? É uma questão de você mudar o foco e você encarar com muita seriedade esse desafio. Como eu disse, não dá para você gerar uma quantidade gigantesca de emprego com essas atividades, mas esse é o grande entrave do nosso município. A gente procurar esse equilíbrio. Esse é um desafio que vai envolver não só o poder público, mas toda a população da cidade. É um desafio para empresários, para trabalhadores e para o poder público. Muito bom, candidato. Vamos seguindo aqui. Está muito legal aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. A galera está participando aí, tem um engajamento muito alto. A galera fazendo perguntas e participando. Queria aproveitar a oportunidade e avisar que logo após o término da sabatina do professor Elias, nós vamos entrar na live, na sabatina do Jones Donizete, que ontem tivemos dificuldades com a live com ele, vamos tentar novamente hoje. Então, logo após a sua, nós vamos fazer a live com o candidato Jones Donizete, apenas para a galera aí que gostaria de participar e ver todas as sabatinas. Ficarem atentos. Próxima pergunta, ainda ligado à questão de administração. Candidato, se desejamos melhorar a prestação dos serviços em nossa cidade, teríamos que atrair escolas técnicas de capacitação profissional, como, por exemplo, o Senai e o Senac. Isso favoreceria o interesse de empresas de ponta em investir em Itapecerica. Qual o seu plano para atrair escola de capacitação de mão de obra? Esse é outro desafio. Eu tenho conversado principalmente com jovens, com adolescentes, e eu trabalho muito com essa faixa etária, e isso é uma ansiedade que eles têm, Eles querem ter essa preparação, essa capacitação profissional, é um atalho para a vida, para a vida funcional, para o emprego. Verdade. E assim por diante. Então eles têm essa ansiedade. Todos querem um futuro profissional, candidato? Com certeza. Eu noto isso. Para si e para sua família, E eles, e essa juventude, eles anseiam por ETECs. Por exemplo, então o tempo todo, olha, professor, nós vamos trazer ETEC para a cidade. Olha, eu gostaria muito de ser otimista, falar, olha, nós vamos trazer ETECs para a cidade, mas, infelizmente, eu sei, porque eu sou professor da rede estadual, existe um projeto de, meio que de desmonte do Centro Paula Souza, que é o centro mantenedor das ETECs.
Tá? Então, não sei hoje se o governo, né, porque parece não ser muito que do interesse do governo do estado manter, ou pelo menos incrementar e aumentar a quantidade de ETECs, né, dos outros municípios. Tá? Nós teríamos que tentar uma parceria com o Senai, Senac, com o Sistema S, né, para trazer algum tipo, né? Taboão da Serra tem lá o Senac, né, que oferece cursos, sei que na área de gastronomia, parece que de estética, né, que é um caminho. Mas nós temos, o Embu, você tem uma ETEC, né, então os dois municípios vizinhos aqui têm algum tipo de proposta, e nós, itapecericanos, não temos nenhuma. Né, nós não temos nada. Então, é um compromisso que o poder público tem que ter, de trazer pelo menos uma alternativa de qualificação profissional, principalmente para os jovens, né, para os jovens que estão aí, né, querendo entrar na vida econômica, né, querendo almejar o primeiro emprego. Então, isso nós temos que ter muito seriamente, né, porque eu costumo dizer, o emprego, né, ele abre a possibilidade dos meninos conhecerem a vida, né, a vida adulta, né, saber das suas responsabilidades, mas o emprego ele precisa de qualidade. Não adianta eu ter um município que só oferece subemprego. Nós temos que ter um emprego também que ofereça qualidade para esses jovens. Tá? Então, isso eu acho que é uma questão de extrema urgência para a nossa cidade. Legal, candidato. A gente tem que lembrar, professor Elias, que essas escolas, né, técnicas vindo para Itapecerica não vai beneficiar apenas os jovens, e apenas aqueles que precisam, que estão desempregados e precisam fazerem treinamentos e se reciclar, encontrar uma nova profissão, mas também as empresas que já estão aqui e as empresas que poderiam se instalar aqui, porque muitas das vezes elas não se instalam aqui porque não tem mão de obra qualificada. Então, exatamente, com isso a gente juntaria aí o útil ao agradável, né? Vamos continuar aqui. Muito obrigado aí pela sua resposta. Vamos agora para um exemplo empresarial. As empresas investem muito em tecnologia para enxugar sua operação e tornar-se mais ágil, com o objetivo de ganhar mais eficiência, atraindo investidores, mais clientes e, claro, mais resultados. Caso o senhor seja eleito, o que pretende fazer para que a operação da prefeitura seja mais eficaz e para que possa verdadeiramente cumprir com seu papel, que é cuidar melhor da população? Esse é outro. Nós estamos em pleno século XXI. Pois é. Né? Por isso a pergunta, né? Pergunta bem provocativa. Pleno século XXI, e nós sabemos, por exemplo, que áreas fundamentais da municipalidade ainda estão no início do século XX. Né? Eu vou te dar um exemplo. Né? O sistema de saúde de Itapecerica da Serra, ele ainda funciona com registro em livro. Então você não tem nem essa possibilidade de uma informatização para agilizar o sistema. Então o cidadão que vai lá para marcar uma consulta tem que escrever a consulta marcada num livro. Né? É uma coisa assim, nós somos 100 anos atrasados nesse sentido. Então é necessário que a prefeitura, pelo menos ela agilize os seus processos. Né? Nós sabemos aqui de casos de coisas simples, né, de solicitações simples de contribuintes que levam anos perdidos dentro da burocracia, porque é muito arcaico ainda esses processos, eles precisam ser agilizados, eles precisam ser informatizados. Nós precisamos hoje nós vivemos a era dos aplicativos, né? Então, eu creio, por exemplo, que a saúde precisa de um aplicativo, né, que te permita ter essa agilidade na marcação de uma consulta, de um exame, ou algo do tipo. Então, é fundamental que esses processos eles sejam agilizados, informatizados, né? Que essas informações todas elas sejam, né, de alguma maneira, digitalizadas e fiquem à disposição, né, dos moradores, né, dos contribuintes. E isso falta muito. Né? A cidade ela ainda está engatinhando nesse aspecto. Né? Nós estamos, como eu falei, nós somos muito atrasados nesse sentido. Então, eu entendo que isso é uma questão de urgência. Porque imaginar uma prefeitura do tamanho de Itapecerica, com toda a quantidade de dados e informações que ela trabalha, né, todo dia, né, e ainda não está com o processo todo agilizado, informatizado, coisa do tipo, pensar assim num retrocesso, né, uma perda de eficiência gigantesca. Complicado. Então, falta muito investimento nessa área. E esse investimento tem que ser primordial, né, e urgente. Entendo que tem que ser muito urgente. Verdade.
A gente trabalha com tecnologia, minha empresa é de tecnologia, a gente sabe como é simples desenvolver e criar uma solução que ligue e conecte as pessoas, né, para que elas tenham mais agilidade na solução dos seus problemas e resolvam suas dores. E são coisas que na prefeitura, uma prefeitura digital, por exemplo, onde todos os serviços poderiam estar na palma da mão das pessoas, a um custo extremamente baixo, né? Exatamente. Vamos continuando aqui então, candidato. Planejamento. Avaliamos uma cidade pelo simples olhar do acesso e centro. E o centro de Itapecerica e centro. Itapecerica é bela pela natureza e muito feia no aspecto físico e falta de cuidados. O que fazer com a zona central do município, visto que está horrível? Essa pergunta aqui, candidato, gostaria até de fazer já um comentário em cima. O empresário que fez essa pergunta tem tudo a ver, porque, comercialmente falando, sendo bem claro aqui para quem está nos assistindo, nós temos um escritório aqui em Itapecerica, que é onde a nossa base funciona, né, onde estão todos os funcionários trabalhando. Mas quando nós temos um cliente muito importante, a gente atende lá no WTC em São Paulo, né? Quando vai fechar algum contrato. Por quê? Porque se esse dono de empresa, esse empresário, ele vem em Itapecerica, só o fato dele entrar, se ele entra, por exemplo, pela via ali de Taboão da Serra, aquela entrada que não tem nenhum portal ali, se ele vem pela Armando Salles, já é mais lindo ali, já é mais simpático, tem as árvores e tal, já é uma visão um pouco melhor, mas ele não tem nenhum portal, nesse caso. Então, muitas vezes eu prefiro marcar uma reunião lá do que fazer com que ele venha aqui. Por quê? Porque se ele vem aqui, ele já vai definir a nossa empresa pela imagem que ele vai ter da cidade. O senhor percebe aí o grau de importância dessa pergunta? Então, o que fazer com a zona central do município, vista que está horrível? E também com o aspecto de embelezamento da entrada da cidade. Assim, eu tenho um pouco de divergência. Eu acho que algumas áreas da área central, eu acho que são assim, paisagens belíssimas, né? Por exemplo, quando eu imagino em frente à Câmara Municipal, né? Aquela paisagem da Igreja Matriz na praça, à noite, é uma das imagens mais belas urbanas que eu conheço. É uma paisagem assim muito bonita. Agora, sim, mas a pessoa já está aqui dentro, não vai vir à noite, né? Vai vir durante o dia. Falta realmente esse aspecto do embelezamento. Eu sempre defendi que nós deveríamos ter um processo de revitalização da área central. É um projeto que se fala há 30 anos nessa cidade. Dessa revitalização do centro, e nunca ninguém teve coragem de encarar de fato essa revitalização do centro. Eu entendo hoje, por exemplo, que ruas como a Capitão Moraes, né, que chegam ali na Matriz, elas devem ser reurbanizadas. Nós temos que encontrar ali soluções alternativas para desviar aquele tráfego, e eu sonho com uma rua daquela como um grande bulevar. Entendeu? Verdade. Com um grande bulevar, com um jardim. Nós poderíamos ter ali um comércio, né, de bares, de restaurantes, que tivessem que utilizassem o espaço público das calçadas. Isso é uma coisa que não tem aqui, né, candidato? Exatamente, poderia se tornar um calçadão. Falta esse espaço de convivência. Né, porque nós temos uma área, por exemplo, se você pegar a área central, ela tem a sua beleza. Mas nós temos um grande problema, viu, Alcides, que eu vou te dizer. Nós temos um casario histórico na cidade. E aí, do nada, o que acontece? Alguém entra com uma máquina, vai lá e vai demolir uma casa histórica e bela e constrói um monstrengo daquele pré-moldado, no centro da cidade. Então, falta esse planejamento. Né? Falta esse planejamento, falta essa preservação da memória e da beleza da cidade. Talvez se nós tivéssemos uma política mais séria de preservação dessa característica arquitetônica da cidade, nós teríamos um centro muito mais atrativo, muito mais bonito, e você poderia receber os seus clientes aqui com toda a certeza, porque eles iam achar que essa cidade aqui é muito bonita. Ela tem esse aspecto bucólico, mesmo sendo uma cidade grande, com 180 mil habitantes, mas que mantém esse aspecto. E o que nós vimos sistematicamente foi a destruição desse patrimônio. E isso tornou a cidade, infelizmente, como você disse, que muita gente acha feia. Esse é um problema sério para nós. Verdade. Obrigado, candidato, pela sua resposta. A pergunta agora é sobre saúde.
Só avisando que nós temos 15 minutos ainda, né, até o fim da nossa sabatina, da nossa live. A saúde pública responde por inúmeras reclamações da população, apesar de consumir um percentual bem alto do orçamento municipal. Como melhorar a eficiência sem comprometer o orçamento? Isso é realmente possível? E por que não informatizar todo esse processo, toda essa cadeia, evitando-se desvios, falta de medicamentos, insumos, materiais médicos, perdas, etc.? Bom, vamos começar pelo fim. O porquê isso não está informatizado ainda é um grande mistério, né? Que nós estamos em pleno século XXI, tudo é informatizado, tudo, né, tudo na palma da nossa mão, né? Então, agora, eu tenho proposta muito séria para a saúde. Eu acho que nós temos obrigação na saúde de inverter os investimentos. Uma cidade de Guaitapecerica, ela não pode destinar parte significativa do seu orçamento com saúde, né, para saúde, para medicina secundária e terciária, ou seja, pronto atendimento e hospital. O foco na medicina na cidade de Guaitapecerica tem que ser a saúde primária, que é a saúde preventiva. Preventiva, preventiva. E o meu projeto de saúde é impedir que as pessoas fiquem doentes. Entendeu? Meu projeto de saúde é básico e é simples. É você implementar de fato, né, as equipes de médico de família. As equipes de médico de família têm início lá com um agente comunitário que cadastra o morador, né, que necessita de um acompanhamento médico constante. Então, a partir desse cadastramento, você montar as equipes e essas equipes fazerem as visitas às casas dessas pessoas. Dessa maneira, você vai lá, né, você leva o médico até a casa das pessoas, né, você faz um acompanhamento das doenças, você evita que essa pessoa fique doente, e aí você vai evitar a superlotação no PS, a superlotação no hospital geral, né? E você vai ter economia de recursos, porque estudos internacionais sérios mostram que a prevenção ela é muito mais eficiente e muito mais barata, principalmente, do que você investir na cura da doença. Então isso é fundamental. Agora, por que não se investe, né, de maneira correta em saúde preventiva? Porque quando você investe em saúde preventiva, medicina de família, você mata o ralo da corrupção. E isso eu tenho certeza. Porque quando você investe em PS e hospital, as compras são gigantescas, o gasto com insumos, com medicamento, equipamento é muito grande, e aí você tem todo esse ralo da corrupção que pode estar sempre aberto. Obrigado, candidato. Sou comerciante da cidade e moro aqui há 8 anos. Incentivos, o tema é incentivos. Durante esses anos, vi o rápido crescimento do comércio das cidades vizinhas, como, por exemplo, em Embu das Artes. Cidade que acaba levando uma grande parcela dos nossos clientes. Sinto que aqui em Itapecerica não temos incentivos para a instalação de novas empresas, restaurantes, parques. Qual a estratégia do candidato para mudar essa realidade? Bom, como eu já te falei, né? Eu entendo que nós temos que usar o que nós temos de melhor nessa cidade. A gente já conversou um pouquinho, né? Sim, e aí essa pergunta junta um pouco. Nós temos que usar o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor hoje na nossa cidade? A nossa natureza, que é belíssima. Então, nós temos que atrair pessoas, né? Porque nós estamos muito próximos de São Paulo, que venham conhecer a nossa natureza, né? E essas pessoas que vêm fazer, né, que conhecer a nossa natureza, elas têm que usar o comércio. Elas vão acabar utilizando o comércio local. Então, nós temos que ter bons restaurantes que sejam do agrado desses turistas, que atendam bem esses turistas. Sim, nós precisamos ter, né, para fomentar isso. E mais do que isso, né, Itapecerica é muito peculiar. Porque eu, por exemplo, na eleição eu ando a cidade toda. E eu vejo hoje regiões, por exemplo, como a região do Jardim Jacira, que tem uma quantidade, uma qualidade de comércio que é equivalente à área central da cidade, né? Numa região, num bairro da cidade. Tá? Então, esse comércio ele precisa ter incentivo, nós precisamos atrair pessoas para a nossa cidade, né? Por isso eu insisto nessa questão do ecoturismo. E nós tivermos uma quantidade de pessoas que venham conhecer nossas paisagens, elas vão acabar comprando, vão acabar, né, sendo clientes do nosso comércio. Tá? E mais que isso, eu entendo que nós temos que tratar de alguns problemas sérios. Que o comércio, por exemplo, da Itapecerica, ele sofre com o problema do trânsito, né, que muita gente fica desestimulada de ir até o comércio por conta do trânsito, por conta do transporte público ruim que é oferecido, né, por conta da falta de vagas de estacionamento. Então, nós precisamos solucionar esse conjunto de problemas
para trazer um incentivo para o comércio da cidade. Perfeito. Candidato, tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso que a gente está acabando de falar agora, que é relacionado ao turismo ainda, que é a seguinte. Uma das grandes apostas da nossa cidade deveria ser o turismo ecológico, ou ecoturismo, né? Eventos religiosos, esporte de aventura para alavancar a economia e gerar empregos e renda. No entanto, não é perceptível os investimentos nesse setor. O que poderia ser feito para mudar essa realidade? Aproveitando, complementando essa pergunta, essa semana um empresário comentou algo que eu achei interessante, tem tudo a ver com isso, e o senhor pode responder a pergunta em seguida. Nós temos milhares e milhões de pessoas lá em São Paulo, que fica aqui colado em Itapecerica, que estão sedentas por um espaço verde, uma natureza, para vir relaxar, para vir tranquilizar a mente e aproveitar, que lá eles não têm isso, aqui do lado, e a gente não está conseguindo trazer essa galera para cá. Eu queria que o senhor comentasse sobre a pergunta e sobre isso também que eu falei agora. Então, esse é uma demanda séria, né? Então, nós temos esse potencial do ecoturismo. Eu vou te dar um exemplo, assim, que é uma atividade pioneira que está acontecendo na cidade. Itapecerica da Serra ganhou o primeiro espaço de observação de pássaros na cidade. É de um amigo, né? É o primeiro espaço, né? Chama Recanto Beija-Flor. Por que ele criou? Ele tem uma área e ele quer preservar essa área. Então, a observação de pássaros se tornou uma opção de geração de renda e manutenção dessa área. Nós temos aí 160, né, mais de 160 espécies nativas, né, de aves. Então, eu penso que nós temos que desenvolver algumas áreas da cidade que são subutilizadas. Vou te dar um exemplo. O ginásio de esportes. O ginásio de esportes, nós temos um dos maiores ginásios de esportes, uma área gigantesca, que é basicamente utilizado uma vez por ano para se fazer uma festa do peão. Nós poderíamos tornar aquele local um espaço de eventos permanentes, seja de cunho religioso, seja de cunho cultural. Dessa maneira, a gente poderia atrair público para a cidade. Tá? E eu tenho uma ideia, né? Além da festa do peão, nós temos a ideia, por exemplo, de tentar fazer no ginásio de esportes naquela área uma grande mês de festas juninas, os moldes que nós temos lá no Nordeste do país. Nós estamos aqui próximos da maior cidade nordestina do Brasil, que é São Paulo. Sem contar que nós temos uma grande população de imigrantes nordestinos também na nossa cidade. Então nós poderíamos utilizar esse espaço para ter uma mega festa junina, né, onde os comerciantes locais pudessem se instalar e ter o seu faturamento. Então falta esse incentivo. Né? Nós precisamos mostrar para as cidades, né, para o público da capital, das cidades vizinhas, as nossas belezas. Mas nós fazemos a política contrária. A gente esconde, né, o poder público esconde o que Itapecerica tem de belo, porque ele não tem essa questão, esse projeto de conservação, de mostrar, de ter um projeto talvez de destruição, de deterioração. Então, acho que nós temos que mostrar que nós temos muito a oferecer para as pessoas que estão aqui próximas de nós. Perfeito, candidato. Dessa maneira, muito obrigado. A gente vai atrair gente. Candidato, vou fazer a última pergunta agora, para depois a gente dedicar aí um tempinho para o que a galera está comentando. Sim. A pergunta agora tem a ver com o tema empresários. O que o senhor acha, qual é a sua opinião sobre juntar os empresários mais preparados da cidade, de cada segmento, um de esporte, outro de saúde, outro de tecnologia, outro de varejo, enfim, juntar essa galera que são aqueles que estão mais interessados no crescimento da cidade, formar uma equipe engajada e juntos encontrarem soluções alternativas de desenvolvimento sustentável, com as mesmas sendo apresentadas para debate com o prefeito e a Câmara Municipal. Todos pela nossa querida Itapecerica. O que o senhor acha dessa ideia? Eu acho uma ideia fantástica. E digo para vocês, se eu for governo nessa cidade, as portas estarão abertas. Eu acho que nós temos que ter um esforço conjunto, né, de toda a nossa sociedade para preservar essa cidade tão agradável onde a gente mora. Exatamente. Eu adoro esse lugar. Sabe? Eu estou aqui há 42 anos, eu poderia ter ido embora, sou funcionário público efetivo há anos, mas nunca quis sair daqui. Essa é a cidade que eu escolhi para morar, gosto daqui. Então, acho que ela vale a pena esse esforço conjunto, né, dos trabalhadores, dos empresários, das pessoas que amam essa cidade de verdade,
para que a gente a trate com carinho, né? Com carinho, que a gente dê para ela uma possibilidade de se manter tão bonita, tão agradável, com esse clima, né, tão gostoso que a gente tem aqui. Então, eu estaria plenamente aberto a isso. Plenamente aberto a isso. Com certeza, né, para encontrarmos soluções sustentáveis, né, para essa cidade. Seria muito bom. Muito legal, candidato. Estamos chegando ao final, candidato. Vamos só ver o que a galera está comentando aqui, rapidinho. Aí o senhor faz as suas considerações finais e a gente vai encerrar. Uma pena, porque o papo está muito bom. Professor Sim. Diego de Brito, o ideal é a criação de uma secretaria de comércios. Interessante. A melhor das sugestões, Alcides, José Ricardo. Orçamento participativo. Veríssimo Lúcio está comentando. Caldos em noites frias. A galera... Ó, a pessoa é do calçadão ali, tomar um caldo, a pessoa que... Sim, boa ideia. O rodeio nunca beneficiou o comércio do centro da cidade. Mais um comentário aqui. Festas juninas. Fábio Godoy. Tantos eventos esportivos também que poderiam acontecer ali. Aquilo que o senhor comentou do ginásio, né? Que está sendo mal utilizado. IF Lula, desmatamento imobiliário. Fábio Godoy, um absurdo o que é feito com o ginásio. Professor Elias, o que a cidade precisa? Vamos lá, Itapecerica, galera aí participando ativamente aí, um bom engajamento, professor. Parabéns. Que bom. Professor, agora nós estamos chegando ao final. Eu gostaria então que o senhor deixasse o seu boa noite e as suas considerações finais para todos os internautas que estão acompanhando a nossa live de hoje. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de falar para esse público tão carinhoso, né, tão receptivo aí que nós tivemos aqui nessa noite. Tá? Infelizmente, essa eleição, ela teve uma coisa que eu senti muita falta, que foram os debates públicos, né? Verdade. Então, as sabatinas como essa que você está fazendo, elas acabaram sendo oportunidade para que a gente pudesse expor, né, as nossas ideias e projetos, né, para um público, tá? E dizer que eu tenho um compromisso, né, com essa cidade. Né? Como eu disse, eu sou um itapeciricano de coração, não nasci aqui, mas essa cidade, eu adotei essa cidade me adotou, é aqui que eu tenho a minha vida, aqui constituí a minha família. Né? Me casei, tenho minha filha, meus cachorros aqui no meu quintal, que eu gosto muito. Meus alunos, que são milhares de alunos e ex-alunos durante esses 32 anos. E é uma cidade que me trata com muito carinho e muito respeito. Então, deixo aqui um compromisso do professor Elias, que se no dia 15 eu merecer o seu voto, tá? E a sua confiança, com certeza eu vou tratar essa cidade com muito carinho e quero que todos nós itapecericanos tenhamos orgulho de dizer que moramos nela. Tá bem? Então esse é um compromisso público que eu faço aqui para todos que estão nos assistindo. E mais uma vez agradecendo essa oportunidade. Tá bem? Professor Elias, gratidão por o senhor ter aceitado o nosso convite, gratidão pelo tempo que o senhor utilizou em responder as perguntas. Estamos muito contentes com a sua participação e a participação da galera. E vamos continuar fazendo esse trabalho, né? É importante as pessoas participarem das sabatinas, né? Para conhecer melhor os candidatos, conhecer as propostas. Eu ainda não conhecia as suas Sim. propostas, eu não conhecia, inclusive, a pessoa do professor Elias. Fiquei muito feliz em conhecer o senhor. O senhor realmente tem aí uma bagagem muito boa, muito interessante. E espero que o senhor consiga, o senhor continue aí, né, nessa trajetória de lutar pela proteção ambiental, continuar sendo esse Sim. professor que o senhor já há 32 anos, né, na área de biologia. Com certeza. E mais uma vez, muito obrigado à galera também que está participando e obrigado aí pela última vez aí a sua participação. E deixo aqui o convite, se eu for eleito, vamos discutir, vamos, né, dar uma opção para essa cidade. Tá bom? Perfeito. Boa noite a todos. Muito obrigado, candidato. Obrigado, galera. Boa noite para vocês. Até daqui a pouco. Nós vamos entrevistar o senhor Jones Donizete. Tá bom? Aguardo vocês. Eu mesmo que vou fazer a entrevista com ele. Até mais. Até mais.